noite, queridos irmãos. Para nós é sempre um motivo de muita alegria receber a cada um de vocês aqui na nossa casa, para isso que aqui estamos. E hoje, com muita alegria, recebendo o nosso querido irmão Marco Aurélio, depois de um certo tempo, né, Marco? Que bom, seja muito bem-vindo mais uma vez. Que vai nos falar sobre um tema muito interessante, sementes da boa terra. Antes da gente iniciar, tenho uns recadinhos sobre o início dos estudos aqui na nossa casa. Todos sempre são convidados. No dia 8 de março, que é no sábado, e esse estudo é aos sábados, que é da evangelização infantil, juvenil, né? Das 9h30 às 11 horas da manhã, e é para crianças dos 3 aos 14 anos. E nas quartas-feiras, a partir do dia 12, vocês também, nós iniciamos os grupos de estudo adultos aqui na casa. Nós temos 2 grupos, um que inicia às 18h30 até às 19h30 e um que inicia às 19h até 19h50. Todos estão convidados, quem quiser participar. Então, as crianças a partir do dia 8 e os adultos a partir do dia 12. Dado o recado, vou pedir que todos se sentem confortáveis, respirem fundo, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus e nos prepararmos para este momento, para esta palestra, para o que esse nosso irmão veio nos trazer hoje. Então, assim, queridos amigos de luz, querido irmão, querido mestre Jesus, luz e guia de nossas vidas. Lhes agradecemos por mais esse dia, por mais uma vez estarmos reunidos aqui nessa casa, que a todos nos acolhe e nos recebe com muito amor. E sempre sob a luz dessa doutrina que tanto faz por cada um de nós, nos instruindo, nos consolando e nos auxiliando nessa nossa jornada. Que possamos todos nós sairmos daqui hoje com um aprendizado a mais para o nosso ser e para o nosso proceder, para conosco mesmos e também para com todos os irmãos que fazem parte dessa nossa caminhada. E assim, agradecidos mais uma vez, pedimos que fiquem conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Queridos irmãos e irmãs, uma boa noite a todos. Inicialmente eu quero agradecer à diretoria dessa casa, aos estudantes, pela oportunidade que me é concedido de estar aqui com todos vocês que deixaram os seus lares e vieram até aqui, mesmo encarando essa chuva tão abençoada, né, que veio para nós com calma, nos dando, como disse, a oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouco do nosso conhecimento que vamos adquirindo durante a nossa caminhada e durante o nosso estudo nessa jornada de evolução que é de todos nós, sem exceção nenhuma. E hoje eu trago então esse tema, Sementes da Boa Terra, esse tema que está atrelado à parábola do semeador, que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 5, e também descrito no Novo Testamento, os Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Nessa parábola, ela nos diz que o semeador saiu a semear. E enquanto semeava, algumas das sementes caíram ao longo do caminho. E que logo vieram as aves dos céus
e as levaram. Outras sementes caíram entre as pedras e, como não via a terra bastante, logo germinaram. Mas, que ao chegar os primeiros raios do sol, queimou-se e secou, porque não tinha raiz profunda. Outras sementes caíram entre os espinhos e os espinhos as sufocaram. E que finalmente algumas sementes caíram em boa terra e geraram frutos. Umas rendendo 100 por 1, outras 60 por 1 e outras 30 por 1. Queridos irmãos e irmãs, se nós formos pegar a maneira que nós semeamos na nossa agricultura, nós iremos primeiro tirar o inso, recolher as pedras, arar a terra, e quando ela estiver bem preparada, então nós vamos jogar as sementes para que ela germine, para que ela cresça e nos dê frutos. Se nós olharmos esse semeador, nós poderíamos dizer, mas que semeador descuidado, que joga sementes à beira do caminho, que joga semente entre as pedras, entre os espinhos, e ao final o que lhe restou de sementes joga em boa terra. Mas nós estamos falando de uma parábola que o Mestre Jesus, há mais de 2000 anos atrás, falava àquele povo. E ainda era um povo quase na sua totalidade de agricultura ou pescadores, e se entendia mais facilmente falando desta forma. E até hoje a parábola ela é estudada e ela nos traz um entendimento amplo. E nós poderíamos dizer assim nos dias de hoje, que essas sementes que o semeador se refere, que caíram à beira do caminho, e logo vieram as aves dos céus e as levaram, essa semeadura são a palavra, o ensinamento que Jesus veio trazer para todos nós. E a beira do caminho, ela é dura, ela é compacta. Dificilmente a semente consegue se introduzir nela. E assim também é, muitas vezes, quando a palavra vem até nós e nós ainda estamos com o coração endurecido. Não compreendemos e talvez não queremos compreender. Ainda estamos muito envolvidos somente com as questões materiais. E aí vem mais uns 2 ou 3 e disse, mas o que tu está fazendo, indo em palestra, indo na igreja, indo no culto? Deixa de perder tempo. Vamos aproveitar a vida. Tem coisas tão mais interessantes. E assim somos levados. São essas sementes que caíram à beira do caminho. Mas o que o Mestre quis nos mostrar com isso? Que a semente é para todos. Até chegarmos nas sementes da boa terra. Que todos irão ter a oportunidade de receber. Da mesma forma como essa chuva cai sobre o bom e o mal, o sol nasce para o justo e para o injusto, também assim a palavra de Deus que o Mestre trouxe para todos nós será para todos. Independente se ainda estão endurecidos, se estão entre as pedras, se são sufocados pelos espinhos. E essas sementes, então, que caem entre as pedras e logo germinam, mas que secam ao chegar os primeiros raios do sol, são aquelas pessoas que daqui a pouco descobrem um caminho religioso e ficam todos felizes. Não, agora eu encontrei o caminho certo, agora estou indo na igreja tal, no culto tal, eu estou indo na casa espírita, e a partir de agora nada mais de mal vai me acontecer. Porque eu estou indo, eu estou buscando me esclarecer, eu estou seguindo o caminho
que Jesus disse para eu seguir. Mas nós esquecemos que as dificuldades, elas fazem parte da nossa vida. E representado na parábola pelos raios do sol que queima e seca, porque não tem raiz profunda, quer dizer que não basta simplesmente nós estarmos numa congregação religiosa, mas que é preciso ter uma fé racional, o entendimento que mesmo que nós estamos na busca, essas dificuldades fazem parte da vida de cada um de nós. Mas que essa busca, ela vai sim nos dar forças para que a gente possa superar todos esses obstáculos, mas não que eles vão ser tirados do nosso caminho. Isso se chama fé racional. Porque querendo ou não, queridos irmãos e irmãs, nós somos herdeiros de nós mesmos. O que eu quero dizer com isso? Que todos nós somos espíritos reencarnantes. E que nós trazemos de vidas precedentes coisas positivas e coisas negativas. Coisas que ainda nós temos que acertar. Então, mesmo que a gente esteja no caminho, na busca, essas dificuldades vão ocorrer porque eu tenho uma herança. Que eu mesmo plantei. Que eu mesmo semeei. Quando eu entrei aqui hoje na casa, eu olhei para esse quadro, a minha primeira coisa. Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Só mudamos assim. A semeadura é livre. A colheita é obrigatória. Então, eu semeio desde a minha criação. Coisas positivas e coisas negativas. Isso eu trago comigo. E quando não há esse entendimento, essa fé racional, de eu realmente entender o que é a vida espiritual, quando chegam essas dificuldades, eu me abalo e digo, mas não adiantou eu estar na casa espírita. Não adiantou eu assistir palestra, ir para grupo de estudo, não adiantou eu ir para a igreja católica, luterana, evangélica, e continua acontecendo a mesma coisa. Entrou uma doença na minha família, meus bens materiais eu perdi em tal e tal coisa. É a fé fanática. É o entusiasmo de primeira mão. Por isso que é necessário entender e compreender. E aqui, para chegar no nosso tema principal, eu quero dizer assim, queridos irmãos, que ao saírem daqui hoje, reflitam sobre o que este irmão de caminhada junto com vocês está dizendo. Reflitam, não aceitem porque alguém veio aqui e disse, é assim. Porque a fé racional, ela se cria, ela se estabelece quando cada um de nós vai para o seu lar, para o seu local e pensa sobre o que foi falado e diz assim, não, isso tem lógica. Isso aqui não tem lógica para mim ainda. Então não aceite. Porque aceitar, porque simplesmente alguém falou, isso se torna fanatismo. E fanatismo não é bom em lugar nenhum. Então cada um de nós tem que ter a sua escolha e a sua certeza, não, isso aqui faz sentido. Então isso se transforma em força para que quando chegam os problemas, eu consiga superá-los e encará-los da melhor forma possível. Porque eles vão vir sempre. E aí segue o semeador dizendo que algumas sementes então caíram entre os espinhos e os espinhos a sufocaram. São esses irmãos que eles compreendem, eles entendem a palavra, mas ainda envoltos neste mundo, onde a matéria, onde as coisas do mundo são muito fortes, se acomodam e se encolhem. Porque hoje, talvez ir para uma casa espírita, ir para um grupo de estudo na quarta ou na sexta, para muitos pode parecer perca de tempo ou é feio neste mundo material em que nós ainda vivemos, nesse mundo de tecnologia onde tudo parece muito artificial. E aí as pessoas não se posicionam, elas acabam se encolhendo.
Muitas vezes nem dizem que participam de um grupo de estudo, ou que vão a uma casa espírita, ou que vão na igreja, porque muitas vezes pode parecer coisas atrasadas, coisas antigas. Mas não, nós temos que nos posicionar, nós temos que nos colocar de maneira a dizer, não, eu sigo isso porque é o meu entendimento, mas eu respeito. Nós temos que respeitar a escolha de cada um, mas nós temos que nos posicionar de maneira tranquila, sem impor nada a ninguém. Então essas sementes, elas acabam sendo sufocadas. Mas, finalmente, algumas sementes caem em boa terra. E elas geram frutos, rendendo 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. E aqui, se nós fôssemos usar um jargão que todo mundo diz, eu falaria que aqui o mestre fechou com chave de ouro. Fechou com chave de ouro. A gente fala isso assim, ó, vamos fechar com chave de ouro, né? Uma coisa boa, muito boa. E o que o mestre nos mostra nessas sementes da boa terra? Que nós somos espíritos de caminhada e que cada um tem uma elevação diferente de outros, mas que nem por isso não somos sementes da boa terra. Porque um já rende em 100, outros rendem em 70 e outros 30. Isso quer dizer que cada um tem a sua caminhada e o seu patamar de evolução. E que nós temos que compreender isso. Porque isso muitas vezes nos gera dificuldade de compreensão dentro da própria família, com os amigos. A gente diz, mas como é que a pessoa não entende? Como é que ela não progride? Por que ela sempre continua atrasada? Porque ainda é o patamar, é a pessoa que rende 30, ou talvez renda 20, ou esteja rendendo só 10, talvez 5, sequer 1%. Mas é uma semente que já está rendendo. E aqui, com certeza, eu coloco todos vocês aqui, comigo que estamos aqui hoje. Porque estamos na busca. Independente se nós rendemos X, mas somos sementes da boa terra. E agora, entrando então especificamente para o tema de hoje, que é as sementes da boa terra, eu convido a todos para que nós possamos refletir. Porque ali Jesus falava da palavra, que era semeada para todos. E que alguns já rendiam frutos. E nós estamos entre esses, independente, como eu disse, de qual porcentagem possamos render. Mas a pergunta que eu faço, se nós somos sementes da boa terra, nós também somos semeadores. E aí, cada um se pergunte, o que eu estou semeando? O que eu semeio dentro do meu lar? Quais as sementes que eu estou colocando no meu bairro, na minha rua, na minha cidade, no meu local, no meu ambiente de trabalho? Qual tipo de semente eu jogo lá? Lembrando que eu semeio o que eu quero, mas eu sou obrigado a colher o que eu semeio. Então, colocando para a nossa agricultura, nós não podemos querer semear o feijão e querer colher arroz. Não adianta nós semearmos beterraba e querer colher cenouras. E assim também é. Nós não podemos querer amor se semeamos o ódio. Não podemos querer ser compreendido se não somos capazes de compreender. Querer ser perdoado se não temos a capacidade de perdoar. São as sementes que nós lançamos que vai determinar a nossa continuidade e de que forma a vida atual e a próxima será. Não esquecendo que eu disse lá no início, somos herdeiros de nós mesmos. E não esquecendo que nessa caminhada que nós estamos fazendo agora,
Escuto muitas vezes algum irmão ou irmã me dizer assim: olha, mas desde que eu me lembro eu nunca fiz mal a ninguém. Mas sempre está me acontecendo coisas, parece que a coisa nunca dá certo, por mais que eu tente, por mais que eu faça, eu estou semeando. Talvez ainda não esteja colhendo os frutos, porque eu disse, trazemos muitas coisas das vidas passadas, que agora são ajustes. Temos que persistir. Nem toda fruta que a gente planta em 2, 3 anos nos dá frutos. Planta um pé de pêssego, daqui a pouco, 2, 3 anos, já está dando aquelas frutas maravilhosas. Mas plante uma jabuticaba sem enxerto. Vamos esperar 14, 15. Tinha uma lá em casa que demorou 18 anos. Quando eu plantei as jabuticabas, faz mais de agora 30 anos. Eu nem imaginava que essa jabuticaba depois ia me trazer tantos exemplos de persistência, de cuidado. E é isso que eu quero dizer, mesmo quando a gente semeia no nosso lar com todo amor, com todo carinho, e que os frutos não vêm na maneira que a gente gostaria que viessem, que a gente continue a zelar, a cuidar da mesma forma como se elas nos estivessem dando retorno imediato. Porque família, um lar, a sociedade, ela depende dessa semeadura, e não só de semear, mas de cultivar, de cuidar, de estar ali. Quando a planta está meio murcha, a gente prestar atenção. Olha, essa planta não está legal, o que está faltando? Está faltando água, está faltando adubo? Na minha família, um filho que está meio triste, não conversa mais da maneira que ele estava conversando, o que está faltando? É carinho, é afeto, é uma orientação com a companheira, com o companheiro. Em tudo nós estamos semeando. Principalmente, eu sempre digo que todo início está na nossa família. Se a nossa família nós trabalhamos bem, nós vamos trabalhar bem no nosso local de emprego, nós vamos trabalhar bem na nossa comunidade. E família começa sempre a semeadura pelos dois que se uniram e começaram a constituir esta família. Então o marido tem que semear junto com a esposa, e a esposa com o marido. Independente se são casados no civil, no religioso, família é aqueles que se juntam para caminhar. E essa é a importância de nós conhecermos um ao outro e olhar, hoje não está legal. O que houve? Com calma, todos nós conseguimos dialogar um com o outro. Não vai ser na gritaria. Não vai sendo pegando uma enxada, indo lá na planta e cavucando de qualquer forma. Mas com afeto, com cuidado. E assim se espalha para com os filhos e para com todos aqueles que convivem à nossa volta. Eu comentava com a nossa irmã aqui, se nós olharmos hoje, há quanto tempo a doutrina vem falando em mundo de regeneração? E nós olhamos hoje, e muitos nos dizem, nós estamos regredindo. Nós não estamos avançando, não estamos progredindo. E eu dizia a ela, mais uma vez, é a falta de compreensão da fé racional. Se nós pegarmos na nossa casa e temos um monte de coisa nela e começarmos agora nós vamos ajeitar tudo aqui, puxa armário para cá, puxa guarda-roupa para ali, pega a cama para cá, e nós olharmos, nós vamos ver que isso é um tumulto. E parece que tudo está desorganizado. Mas quando nós tivermos colocado tudo no seu devido lugar e feito a limpeza, nós vamos olhar que progresso. E é este momento que nós estamos vivendo nessa transição, onde tudo está aportado, onde cada um quer correr mais que o outro.
da necessidade de olhar o que eu estou semeando. O que eu quero para o futuro, para a minha existência e para aqueles que convivem comigo. E para que a gente possa continuar semeando e cuidando, é necessário, como eu disse, ter a capacidade de olhar o outro como um irmão de caminhada, não igual a mim. Se eu acho que eu já compreendo, e muitas vezes a gente acha que compreende muito e na verdade a gente compreende pouco, a gente tem que ter essa humildade de achar que a gente sabe tudo. Não, a gente não sabe isso da vida ainda. Tem muita coisa para a gente aprender. Mas se nós conseguirmos olhar o companheiro, a companheira, o filho, o sogro, a sogra, cada um como um irmão de caminhada que está cada um no seu patamar, nós vamos tratar essa pessoa com afeto e carinho. Caso ao contrário, se nós queremos nivelar a todos, nós sempre vamos ficar nessa. Mas que pessoa atrasada. Que pessoa que não se emenda. Cada um tem seu tempo. Então não podemos invadir consciência, mas nós temos que semear que nem Jesus semeou. Independente se ainda está caindo à beira do caminho, se está caindo entre as pedras, se está caindo entre os espinhos, uma hora aquela semente vai germinar. Se não for nessa existência, vai ser na próxima. É essa compreensão que nós temos que ter como semeadores. Porque Jesus semeou lá. Alguém tem que continuar semeando e somos nós. Nós temos que semear. Nós temos que nos esforçar para fazer a nossa parte e trazer os irmãos de caminhada junto conosco. Mas sem forçar consciências. Isso é muito importante. Falei, não quero ouvir, ok? Um dia alguém vem e me pergunta, e isso pode ter certeza que acontece. Eu passei por muitas pessoas dentro da própria família, que eu falava e dizia assim, ficou maluco. Está indo na casa do demônio. Me lembro quando a gente formou a casa em Veracruz, tinha se criado uma seita do demônio em Veracruz. Gente, nós estamos nesse século. Era incompreensão. Eu vou julgar esses irmãos que falavam isso? Não. Era um entendimento. Hoje, muitos desses que falavam dessa forma, já assistiram muitas palestras naquela casa. E que bom que isso aconteceu. Se hoje talvez estão em outro segmento religioso, não faz mal também. O importante é que estejam fazendo o bem, procurando cultivar a semente para que elas dê bons frutos. Esse é o mais importante para todos nós, sem exceção. Então é esse o convite que mais uma vez eu quero reforçar. Reflitam sobre isso. Dessa importância, o que cada um de nós está fazendo e o que eu posso fazer. Porque nós podemos fazer muito mais do que nós imaginamos. Às vezes a gente acha assim, mas para eu fazer tal coisa, eu tenho que estar em tal posto, em tal lugar. Não. Nós podemos fazer isso no nosso dia a dia. Olhando um colega de trabalho que a gente vê que não está bem, simplesmente muitas vezes a gente passa, deixa para lá. Não custa. Como é que você está hoje? Eu posso te ajudar em alguma coisa? A resposta talvez seja não. Às vezes a resposta vai ser, eu não estou bem, eu preciso conversar com alguém. E aí, ouvidos para ouvir. Porque muitas vezes a gente quer só falar. Muitas vezes alguém que não está bem precisa ser ouvido. E digo isso porque eu tive problema por muito tempo de falar muito. E de ouvir pouco. Até eu me olhar no espelho e ver que o Criador tinha me dado uma boca e 2 ouvidos, para que eu escutasse mais do que falasse. Embora que falar é importante, comunicar é importante,
Mas ouvir é muito importante. Principalmente para quem quer semear. Porque quando eu corto a conversa de alguém e eu já saio querendo semear, colocar a minha versão, eu deixo de ouvir algo muito importante que aquela pessoa ia relatar, que a minha semeadura ia ser de outra forma. Mas como eu às vezes quero atropelar, eu digo, não, faça assim, faça desse jeito, porque eu sei, porque eu já vivi, porque... E a pessoa se cala e nem termina de colocar qual a sua dificuldade, qual o seu anseio. E aí aquela terra não está bem preparada para receber a semente. Então vejam como é importante que a gente preste atenção quem está à nossa volta. Porque só assim nós iremos realmente conseguir ter uma transição mais equilibrada. Porque ela vai acontecer. Agora, de que forma essa transição vai acontecer depende de cada um de nós. Nós fazemos parte disso. Se nós pensamos que nós vamos deixar só para os espíritos superiores fazerem essa transição, ou que Deus vai resolver tudo para nós, nós estamos redondamente enganados. E se nós queremos voltar aqui para participar dessa mudança, que a gente faça a nossa parte. Porque daqui a pouco eles vão dizer, o Marco Aurélio vai chegar nos Marco Aurélio, ó, tu teve oportunidade, mas tu não aproveitou, então tu vai lá agora para um outro planeta lá que está começando lá, ainda do fogo, da água lá para descobrir, e tu vai lá auxiliar com o teu conhecimento. Porque lá, energeticamente, tu é incompatível. Você não pode fazer parte lá. Quando tu melhorar lá, tu volta de novo, que nem aconteceu com os nossos irmãos de capela. Vieram para cá nos dar um empurrão, e muitos depois conseguiram voltar. E é assim. Essa é a vida espiritual. Essa é a nossa vida de espíritos evolutivos. Cada um de nós fazendo a sua parte. Queridos irmãos, eu gostaria de ficar aqui falando 1 hora, a mais ainda. Mas a espiritualidade também se organiza e nós temos que seguir, né, o que a gente estabelece em todas as casas, né? A gente tem o tempo exato e, como eu disse, não vai faltar tempo para cada um de vocês aqui refletirem em casa, no seu momento de descanso, porque pensar, a gente descansa o corpo, mas a mente pode trabalhar bem tranquilo, porque é algo positivo para nós. Isso não nos cansa, isso não nos machuca. Então, que cada um possa refletir por si próprio sobre o que está semeando. Porque não cabe a mim, não cabe a ninguém dizer que cada um vai semear. A única coisa que eu posso dizer é que cada um colhe aquilo que semeia. Então, dessa forma, eu quero convidar a todos agora, que nós vamos para o momento do passe coletivo.